Beleza? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Prazerzão aí, obrigado pelo convite. Opa, cara, prazer é meu. Obrigado por aceitar nosso convite, tá, Vitor? É um prazer enorme estar falando com você. É uma pessoa com um calibre desse, tá? É E isso. a gente tem que reconhecer o fruto do trabalho do próximo. E o trabalho Obrigado. que você faz é muito bom, é espetacular. E, cara, a gente vai mais bater um papo, tá? Um papo aí descontraído, Vitor, sem protocolo nenhum, mas para a galera conhecer também, te conhecer, já muitos te conhecem, nos conhecerem também, conhecer a sua empresa, o serviço que você pode prestar também, ok? Beleza. Bom, acho que eu vou começar Beleza? então me apresentando aqui. Fica à vontade, Vitor, fica à vontade. Bom, muito prazer aí, pessoal. Sou Vitor Savioli, sou cofundador aqui do Velotex. Comecei minha carreira no mercado financeiro, desde a faculdade lá já queria trabalhar no mercado financeiro. Então, comecei trabalhando no JP Morgan, que é o maior banco privado do mundo. Trabalhava num braço da área de banco de investimento. Basicamente, eu emprestava o dinheiro do banco, investia nas maiores empresas aqui do Brasil e também nas multinacionais que atuavam aqui no Brasil. Então, entrei lá como estagiário, fui efetivado como analista, virei depois ali associado. E aí, um tempo fazendo isso, eu sempre tive aí uma veia empreendedora, sempre quis ter um próprio negócio, sentia que podia ter mais impacto na vida das pessoas, de fato, trabalhando com, enfim, o público investidor ali da ponta. E aí, quando foi lá meados de 2018, eu decidi fundar o meu próprio negócio, que na época era um negócio de educação financeira, tá? Então, eu comecei, enfim, ajudando o pessoal a analisar a empresa, a fazer valuation, a investir por longo prazo. Depois dei várias recomendações de investimento também. E aí, no meio dessa trajetória, enfim, entendendo mais o público, estando bem próximo ali, atendendo os clientes com bastante proximidade, eu identifiquei a dificuldade que todo mundo tinha, e eu também tinha, em relação à parte dos impostos, né? E muita gente caindo na malha fina. E não só quem tinha grandes lucros ou quem investia valores realmente muito grandes. Qualquer tipo de pessoa, né? Do ponto que uma vez chegou um seguidor para mim e falou: olha, investi R$ 47 na Oi, não declarei e caí na malha fina. O que eu faço? Sem contar, enfim, aquelas pessoas que realmente negociavam com uma frequência maior e que até, enfim, ou não entendiam as regras, que são aí várias para cada ativo, ou até entendia as regras de cálculo, de declaração, mas acabava dando muito trabalho, né? E aí, na época, eu até procurei alguma solução no mercado. Eu já tinha montado planilha, já tinha gravado aulas, mas eu vi que não estava funcionando muito bem. E aí eu me juntei com o meu sócio, Eduardo, que está aqui atrás de mim em algum lugar. E a gente, enfim, montou a empresa no finzinho de 2020. Então a gente está completando aí, esse ano a gente vai completar, né, praticamente 2 anos aí de vida, desde o comecinho ali, onde a gente começou bem aos pouquinhos, né, até aí o que a gente construiu até hoje. Então, e a nossa ideia é ajudar a pessoa física, né? Então, a gente começou pensando mais naquele investidor de bolsa de valores mesmo, mas hoje a gente consegue atender praticamente qualquer pessoa, seja ela investidora ou não, tá? Então, a gente trabalha na parte de investimentos, né? A gente faz a parte da bolsa de valores aqui do Brasil, a gente trabalha com investimentos no exterior, a gente trabalha com a parte de investimentos em criptoativos. A gente faz também uma parte para quem recebe renda mensal. Então, seja aluguel, seja renda como autônomo, seja quem precisa abrir um MEI e tem que pagar os impostos ali. Então, toda essa galera a gente atende e ajuda. E também a gente, obviamente, ajuda todos eles, seja investidor ou não, seja utilizando alguma
solução mensal nossa ou não, no imposto de renda anual, né? Então a gente faz ali o imposto de renda completo de ponta a ponta, considerando tudo, o informe de rendimentos que a pessoa recebe do trabalho dela, as contas de banco, dependente, despesa médica, enfim. Nossa ideia desde o início foi trazer uma solução prática e fácil e rápida, e mais do que isso, né? Muita gente, ainda aqui no Brasil, e é basicamente o senso comum ou a cultura, todo mundo tem muito medo da Receita Federal, né? Ah, se eu fizer alguma coisa, o cara vai bater na minha porta, eu vou ser preso, ou né, vou ter que pagar multa, a taxa é alta. Fica todo mundo com medo disso, e aí o que acontece? Muitos poucos, ou quase ninguém, acaba realmente aproveitando os benefícios que a própria lei prevê para nós, né? Então, um exemplo clássico, a parte ali, por exemplo, das despesas médicas, né? Se você vai ao médico e ele te manda um recibo ou te faz uma nota ali, você deveria lançar isso no seu imposto de renda, por quê? Porque você ia conseguir abater todo aquele valor ali da base de cálculo para imposto de renda. E qual que é o problema de você fazer isso? Nenhum. Só que todo mundo fica com medo e aí meio que faz de qualquer jeito, ou, e acontece de fato, né? Às vezes, muitos prestadores de serviço acabam pegando mais serviço do que realmente conseguem atender, e aí acaba tendo que fazer tudo muito rápido e não consegue extrair todo o valor de uma declaração anual de imposto de renda que a pessoa poderia extrair, né? Acho que o dado que ilustra isso muito bem, não saiu o dado atualizado deste último ano, mas a gente tem o dado do ano passado, que basicamente todo mundo que investe no PGBL, né? O que é o PGBL? É aquele plano de previdência que só faz sentido você investir neste plano de previdência se você aproveita o benefício fiscal. Por quê? Todo o dinheiro que você investe no PGBL, então, imagina que você pode investir até 12% da sua renda anual, né? Então vamos supor ali que você ganhou 100 mil reais no ano e aí você foi lá e investiu 12 mil reais no PGBL. Só faz sentido você fazer este investimento se você for colher o benefício fiscal. Por quê? Na hora que você sacar o seu PGBL, você vai pagar o imposto sobre o dinheiro que você colocou, sobre, ou seja, o investimento inicial e sobre o rendimento. Se você, na sua declaração anual de imposto de renda, não coloca lá, olha, investi nesse PGBL aqui, quero o meu benefício de imposto neste ano, o que vai acontecer na prática é que você vai pagar imposto 2 vezes sobre o mesmo dinheiro e ainda sobre o rendimento. E aí o dado que eu queria trazer, que saiu no ano passado, é que 118 bilhões de reais poderiam ter sido devolvidos, né, aproveitados por esse benefício por conta das pessoas investirem em PGBL e foi deixado na mesa. Ou seja, é muito dinheiro, né? É muita grana mesmo. Agora, imagina esse dinheiro todos os anos, né? Ou algo nesse patamar aí, nessa magnitude, todos os anos. É muito dinheiro que você poderia colocar na economia, que você poderia, enfim, fazer o que você quisesse, porque é realmente muita coisa e acaba ficando para o governo de graça, porque não precisaria. Então, a gente tem sim, aqui no Velotex, a pretensão de facilitar, de ajudar, de trazer eficiência e de realmente tirar esse peso de todo mundo, que é a dificuldade de fazer o cálculo e do tempo que se leva e tudo mais. Mas também, quando a gente dá um passo além, a gente fala, olha, você pode realmente extrair muito mais valor aqui, né? Imposto de renda não é algo para você ter medo, né? Geralmente todo mundo faz o quê? Nossa, vai começar aquele período, meu Deus, né? Que pesadelo. Não precisa ser assim e mais, né? Se você se organiza no mês a mês, ali no dia a dia, fica muito mais fácil de fazer a declaração anual. Então, e aqui trazendo mais para o mundo dos investimentos, né? Uma coisa que a gente sempre fala é, olha, você vendeu, faça o cálculo. Se você teve prejuízo, não tem problema. Você vai poder compensar esse prejuízo com ganhos futuros ali, de acordo com as regrinhas certinho. Na nossa plataforma, a gente já faz tudo instantaneamente para o investidor, então fica muito simples, né? Ele só precisa fazer a integração
da conta dele com a B3, e aí a gente puxa todos os dados, e aí a gente traz basicamente todos os ativos transacionados na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E aí a ideia é dar esse conforto, até porque muitos investidores acabam tendo aquela fadiga, né? Ah, putz, não vou vender aqui porque vou ter que calcular, tô meio sem tempo esse mês e tal. Então, não tem mais essa desculpa. Tá? É só você, literalmente, sincronizar a sua conta lá da B3. Você vai na parte da calculadora, você vai selecionar um mês, a gente vai trazer as contas, você vai clicar ali em pagar a DARF, e aí você pode gerar o boleto tradicional da DARF, ou você pode pagar com Pix, pagar com cartão de crédito também, a gente permite isso na nossa plataforma hoje. Então, enfim, falei bastante aqui, mas é uma visão geral aí da nossa solução e do que a gente tem trazido aí para o mercado. Legal. Então, cara, vocês são um facilitador, então, né? É isso que vocês querem trazer para os clientes, né? A comodidade do cliente não ter esse trabalho, né? E também, às vezes, nem é trabalho, né? Às vezes, que você falou, é o medo, é a desinformação, né? Que o cliente tem. Vocês estão aqui como facilitador. Olha, não é bem assim, vem cá, deixa que a gente faz para vocês e tal. E, cara, você citou a grana que fica na mesa, é muita grana, Vitor. Isso dinheiro, que eu falei, cara, foi só do PGBL. Você consegue, né, abater despesa com educação, despesa com saúde, enfim, tem várias outras coisas que você consegue aí aproveitar e tudo mais, né? Então, por isso que assim, né, conhecimento é dinheiro no final do dia, né? E aí, na nossa plataforma, uma coisa que a gente foca bastante também é no atendimento e no suporte. Então, legal, porque assim, são muitas regras, né? E é óbvio que quem não é especialista, quem não lida com isso todos os dias, acaba fazendo confusão natural, sem problema nenhum. Então, a gente tem todo um time de contadores, time de especialistas, para, de fato, tirar essas dúvidas, para, de fato, ajudar ali, não só no funcionamento da plataforma em si, mas a gente gosta de falar aqui internamente que o nosso time de suporte, ele presta uma consultoria praticamente, né? Legal. Porque, de fato, acaba sendo complexo. Tem alguns casos super específicos que a gente até verifica com a própria Receita Federal, qual é o entendimento deles, se o entendimento deles ainda se mantém e tudo mais. Então, a gente realmente gosta de trazer esse trabalho bem feito para dar o conforto, a confiança do usuário ali no final do dia, porque a gente sabe que a gente está lidando ali com informações muito importantes e que, enfim, a gente precisa fazer tudo certinho mesmo. Legal. Tem uma pergunta aqui, Victor. O Wilson Rodrigues, ele perguntou assim: eu fiz algumas dezenas de trades futuros, sem lucro, e tenho 2.000 em cripto investido, em holder, ele falou. Preciso declarar isso? Olha, ele fez trades futuros no mercado normal ou no mercado cripto? Ele não especificou aqui. Tudo bem, mas vamos lá, eu respondo nos dois casos. Se ele fez trades no mercado futuro da Bolsa Brasileira, não tem escapatória. Ele tem que fazer, mesmo tendo prejuízo, tem que fazer a conta no mês a mês e deixar tudo lá bonitinho. Quando chegar na hora do IR anual, ele vai ter que declarar esse prejuízo que ele teve. Tá? É importante, e esse é um caso que acaba acontecendo com uma certa frequência, que geralmente o investidor iniciante, ou o investidor que, enfim, só perdeu dinheiro, ele acha que ele não precisa declarar essas informações no IR anual porque ele perdeu dinheiro. Tá? Isso é uma mentira. Por quê? Aqui no Brasil, quando você negocia em qualquer corretora da Bolsa de Valores, a gente tem o chamado imposto dedo duro, né? Que é aquele imposto retido na fonte. O que basicamente esse imposto acaba fazendo? Ele sinaliza ali para a Receita Federal que você vendeu alguma coisa. Ela não sabe se você ganhou dinheiro, ela não sabe se você perdeu dinheiro, ela só sabe que você realizou uma venda. Para que ela utiliza isso? Para na hora do IR anual, ela vai cruzar as suas informações. Ou seja, ela já sabe que você
fez alguma coisa na bolsa. Se você não declara absolutamente nada, fica tudo zerado ali, ela já vai achar uma inconsistência e já vai apontar aí essa pendência na sua declaração. Tá? Então, esse é um ponto importante. Agora, quando a gente fala de declaração de criptoativos, a gente tem o que a gente tem de regra hoje, tá? Esse é um ponto sensível porque a gente ainda não tem tantas regras assim, tá? Mas, quando a gente fala, tenho criptoativos, que ele falou, tenho R$ 2.000 em criptoativos, tenho que declarar esses valores, qual que é a regra que nós temos hoje, tá? E é importante isso porque a regra até acabou mudando. Às vezes a Receita muda a regra no meio do jogo, o jogo está rodando e ela muda a regra. Então, no passado, a regra era a seguinte: se você tem pelo menos R$ 1.000 investido em algum ativo, em algum criptoativo, você tem que declarar, tá? E quando eu falo R$ 1.000, não é valor de mercado, é custo de aquisição total. A regra era R$ 1.000. Porém, a Receita mudou isso e a regra se você tem pelo menos R$ 5.000 investidos em cada criptoativo, você tem que fazer a declaração. Tá? Então, vamos para a parte prática. Se eu tenho R$ 7.000 que eu investi em Bitcoin, não interessa quanto está o preço do Bitcoin hoje, eu estou ganhando ou perdendo dinheiro, mas eu investi ao longo do ano passado R$ 7.000 em Bitcoin. Esse valor eu sou obrigado a declarar para a Receita Federal. Agora, se eu tivesse investido R$ 3.000 em Solana, por exemplo, eu gastei, coloquei ali R$ 3.000 do meu dinheiro, não interessa qual o valor de mercado no final do ano da Solana, teoricamente eu não sou obrigado a declarar esses valores, porque aí ele cai abaixo dos 5.000 da regra. Importante, a regra é para cada ativo separadamente, tá? Outra coisa, duas outras coisas bem importantes aqui. Quando a gente está falando de criptoativos, tem muita gente que acha que ninguém vai pegar, a Receita não vai pegar, não dá para rastrear. Não é bem assim que funciona. Por quê? As exchanges aqui do Brasil têm que reportar essas informações para a Receita Federal, para o regulador. Tá? Então, muito cuidado com isso. Além disso, outro ponto importante é que quando a gente vai falar aí da conta de ganho de capital de investimentos em criptoativos, tem duas coisas importantes. Primeiro, não é possível compensar prejuízo com ganhos futuros, tá? Então, isso não acontece. Então, se eu perdi dinheiro com Bitcoin, mas ganhei dinheiro com Ethereum, o que eu perdi com Bitcoin, posso compensar com o meu lucro de Ethereum? Não, isso não existe. Você tem que fazer a conta separadamente. Agora, qual que é a regra? A regra é o seguinte: se você vendeu acima de R$ 35.000 no mês, valor total de venda, e teve lucro em alguma venda, não interessa qual, você vai ter que pagar imposto. E aí o imposto até um lucro de R$ 5 milhões, você tem que pagar 15% de imposto sobre o lucro, tá? Mas esses 35.000 é como se fosse só uma régua. Se bateu, nessa régua, aí você realmente vai para a regra, tá? Mas não quer dizer que você tem que... se você teve R$ 35.000 de ganho. Não é o ganho, é o valor total de venda. Por que eu gosto de reforçar isso? Porque, às vezes, o investidor vai lá e, por exemplo, no mês, ele vendeu R$ 40.000. E aí ele vendeu 3 ativos. Vendeu Solana, vendeu Bitcoin e vendeu, sei lá, Polkadot. Vendeu esses ativos. No total de ganho que ele faz a conta, às vezes ele pode ter tido prejuízo. Então, às vezes ele ganhou R$ 2.000 na venda do Bitcoin, perdeu 3 em cada uma das duas. Ele fala, pô, mas tive prejuízo. Só que, de novo, o prejuízo não cancela com lucro. Então, o que ele teve de prejuízo na Polkadot e na Solana, morreu.
o lucro que ele teve com o Bitcoin, ele vai ter que pagar imposto sobre este lucro, tá? Então, Entendi. é algo aí que é extremamente importante. E, para complicar um pouquinho mais, pelo entendimento da Receita Federal, falando aí especificamente de criptoativos, a troca de um criptoativo por outro criptoativo, ou seja, uma permuta, troquei Bitcoin por Ethereum, para a Receita Federal você tem que trazer, né, você tem que colocar isso em termos de reais, né, ou seja, em valores de reais, para você ver se você teve ganho nessa troca, tá? Ou seja, é algo difícil de se fazer, por isso que a nossa plataforma foca nisso também, porque às vezes o investidor, além dele trocar um criptoativo por outro criptoativo, às vezes esse criptoativo ele é cotado em dólares, não em reais. Então, além de você ter que fazer essa conta, né, de cripto para dólar, você tem que fazer de dólar depois para real também. Então, é o tipo de coisa que a nossa plataforma também calcula para ajudar, porque fazer na mão acaba sendo virtualmente impossível. Legal. Cara, é muita informação, né, Victor? É bastante. Cara, realmente, eu vou falar para você. Para a gente que já está acostumado a mexer com o mercado financeiro, fazer declaração de imposto, às vezes a gente dá aquela, sabe, Dá aquela bugada. bugada na cabeça, fala, opa, calma aí, como que a gente faz mesmo? Então, ou seja, o serviço que vocês prestam, cara, é de muita valia, né? Realmente é uma prestação de serviço para quem é totalmente leigo, né? Não sabe de nada, está investindo agora, não sabe muito, e até mesmo para nós, cara. Exatamente, é para qualquer um. Né? E tem hora que dá aquela. É muita informação, é que nem você falou. A gente precisa estar conectado com uma plataforma como a sua, por quê? A lei muda, certo? Sim. Que nem você falou, a todo momento pode haver o quê? Pode anexar uma nova lei ou complementar a lei, vocês vão estar sempre a par, né? Caso acontecer. E caso aconteça esse ampliamento da lei, e nós não estamos sabendo, a gente acaba fazendo algo errado, que aí sim pode gerar algum problema. Então, ter o conhecimento ou ter uma empresa que presta um bom serviço nessa parte de declaração de impostos é realmente muito importante mesmo. Inclusive, a gente vai fazer muito uso do seu serviço, porque esse mês a gente vai abrir a nossa mesa proprietária, né? Ah, que legal. A gente, para operação de futuros, né? Então, a gente vai abrir a mesa proprietária e, se Deus quiser, vamos pagar muito impostos. Se Deus quiser, exatamente, é por aí mesmo. Com muito prazer ainda, né? Então, vamos utilizar bastante seus serviços. E, cara, teve mais uma pergunta aqui. Acho que o pessoal, cara, tem muita dúvida sobre impostos, sobre operações na B3. O Ralph perguntou aqui se bloqueio na fazenda impede de operar na B3, no caso de pendente. Tá? Pode impedir, sim. Tem várias coisas que o investidor pode... Se o CPF dele for bloqueado, algumas coisas podem ser bloqueadas. Por exemplo, cartão de crédito. Por exemplo, emitir um passaporte. Por exemplo, o próprio Pix pode ficar travado. Tá? Então, qual que é a recomendação? Né? Quando isso acontece, primeiro, eu preciso entender o que a Receita está apontando. E aí, realmente, fazer a conta ali, ver o que ele deveria ter pago, fazer esse pagamento e aí comunicar lá que, enfim, já foi resolvido, tudo mais, para você conseguir ter esse desbloqueio, tá bom? Porque, legal, de fato, aí eu já tive caso de, por exemplo, cliente meu, da época que eu, enfim, trabalhava mais com educação, que ele sabia que ele tinha que pagar os impostos, mas ele não estava pagando. E aí, ele, enfim, tinha uma empresa que vendia ali coisa de varejo e tal, e aí o CPF dele foi bloqueado, e isso acabou respingando na empresa dele. O que aconteceu? Ele usava, acho que era a maquininha da rede, tá? Só um exemplo. E aí,
travaram a maquininha dele. Ele não conseguia mais receber pagamentos em cartão de crédito, porque ele estava com o CPF dele bloqueado. E aí, óbvio, né? Principalmente empresa, enfim, empreendedor comum aqui no Brasil, muitas das transações, ou enfim, o próprio banco, ele monitora o dono da empresa, a pessoa física, às vezes tem aval nos contratos e tudo mais. E aí ele só foi realmente identificar que ele tinha um problema porque travou ali o recebimento dele via cartão de crédito lá na loja dele. Aí ele ligou lá e falou, pô, o que está acontecendo? Aí eles falaram, seu CPF está bloqueado aqui, cara. A gente, enfim, travou aqui, não sabe o que está acontecendo. Então, mas assim, não é para assustar ninguém, mas também vai da situação de cada um. Então, qual que é o problema? Às vezes, o investidor, ou enfim, a pessoa física, ela faz tudo certinho, e aí ela, por exemplo, esquece de fazer um pagamento, vai lá, corrige e dá tudo certo. Mas, às vezes, essa pessoa tem a parte dos impostos um pouco bagunçada, tá? Quando isso acontece, como, vamos supor assim, é enviado um alerta, vai para a Receita Federal, a Receita pode, não quer dizer que ela vá, mas ela pode pegar lá os seus documentos, as suas declarações, para fazer uma análise mais minuciosa. E aí, dependendo como é que for a vida de cada um com a Receita, nessa parte de declarações, às vezes podem outras coisas acabarem surgindo. Lembrando que tem um monte de gente que fala assim, eu declarei errado ou esqueci e não aconteceu nada. Mas a Receita Federal, ela sempre pode vasculhar, vamos dizer assim, tudo que você fez 5 anos para trás. Então, às vezes você, sei lá, faz 3 anos que você não declarou nada, esqueceu e depois você fez certinho. Mas aí você, sei lá, errou alguma coisa ou, enfim, acabou sendo bloqueado. Se ela for atrás e ver que 3 anos atrás você não declarou, não pagou um monte de coisa, ela pode te cobrar com multa e juros de 3 anos para trás. E aí vai correr 20% de multa, mais X% ali, dependendo da Selic, né? De juros ao mês. Isso daí pode virar algo catastrófico. No caso aí desse meu cliente que eu estava contando, basicamente o que aconteceu com ele foi que ele fez vários trades ali de opções, ganhou uma grana, só que o que ele teve que pagar de multa praticamente levou o lucro dele embora. Então, e ele já sabia que ele deveria fazer, sabe? Ele foi realmente displicente. E aí, o que eu falei para ele na época? Eu falei, cara, ele tinha, sei lá, 6 DARFs passados que ele não tinha pago nada. Eu falei, cara, você vai ter que gerar tudo retroativo, pagar com multa e juros, e depois ir lá avisar, falou, desculpa, tá aqui. Mas é dinheiro jogado fora, né? Então, igual como quando multa de trânsito, que você sabe que, enfim, tá fazendo algo errado, ou que você não precisa levar a multa e acaba levando porque você tá com pressa ou por algum outro motivo. Então, tem que ficar ligado, porque evita bastante. Vira uma bola de neve, né, cara? Vira uma bola de neve. Exatamente. Na hora que você for perceber, vai estourar aí seu orçamento. E no fundo é o que você falou, né? Pô, tô ganhando dinheiro, quero mais pagar imposto mesmo, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Quando a gente fala sobre imposto de renda aqui no Brasil, em relação aos investimentos, a gente paga um percentual, uma alíquota de imposto de renda bem pequena, né? Tem vários países mega desenvolvidos aí, o próprio Estados Unidos, enfim, países da Europa, que a alíquota de imposto de renda sobre ganho de capital é muito maior, né? Enfim, haja vista aí a questão dos dividendos, que aqui no Brasil é isento e em outros países tem que pagar. Por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto sobre dividendos é 30%. Então, se tem um imposto que todo mundo deveria gostar de pagar, é esse imposto de renda sobre ganho de capital aqui no Brasil. Com muito prazer ainda, né?
Com certeza. Puta, eu quero pagar um imposto, Vitor, de 30 milhões. Ó, Exatamente. tranquilo, pago sorrindo, com o sorriso aqui, assim, ó. Sem problema nenhum, cara. E, cara, você começou se apresentando, falou pra gente que você trabalhou no JP Morgan, né? Pô, Uhum. um banco enorme. E, assim, você trabalhava lá como analista, como operador, qual era o seu ofício ali no banco? Basicamente, o que eu fazia lá, traduzindo ali para a linguagem mais comum, que eu fazia? Eu analisava empresas, setores, tudo Certo. mais, a gente tinha a nossa carteira Legal. ali e aprovava as transações, tá? Então, eu fui tanto Entendi. analista quanto também, que a gente chama, seria equivalente a um gerente, mas que lá no banco a gente chama associate, né? Que é quando você, enfim, passa o tempo de analista e aí você já começa a ter uma autoridade maior e tal, começa até, enfim, poder aprovar na escala algumas coisas sozinho. Mas basicamente era isso que eu fazia, tá? Então, dando mais exemplos. Tá. A minha carteira, eu tinha várias empresas do agronegócio brasileiro, então JBS, BRF, a própria Raizen, que recentemente fez IPO, enfim. Tinha também empresas mais de consumo tradicionais, como, por exemplo, a Ambev, tinha algumas empresas de logística, como a Simpar, que é, né, a antiga JSL, depois da reorganização. Sim. Então, eu olhava ali alguns setores, e isso é muito interessante porque acaba trazendo um conhecimento de negócios muito interessante, né? Meio que Sim. para a vida de todo mundo. E até alguma coisa que é legal, porque tem, assim, quando a gente vai escolher uma profissão, por exemplo, ninguém pensa, será que esse setor, por exemplo, quero ser engenheiro civil. Ninguém pensa, será que esse setor ele é muito volátil? Será que ele depende muito da Verdade. economia, da taxa de juros, de Sim. financiamento? Todo mundo pensa, acho legal construir prédio, ponte, enfim, projetos assim, né? Mas ninguém acaba muito tendo essa visão, né? Então eu acho que hoje em dia, com acesso à informação, acesso aí a YouTube, enfim, o trabalho de vocês e tudo que a comunidade, de forma geral, vem fazendo, para quem Uhum. hoje é jovem e tem acesso a esse conhecimento, né, pessoal de, sei lá, 14, 15, 16 anos, hoje em dia eles conseguem ter aí uma consciência de investimentos e também, né, até de negócios mesmo, de vida para decidir os rumos da própria carreira, que, enfim, quando eu comecei, teoricamente não tinha, né? Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser, sei lá, empresário, porque meu pai era empresário, eu achava legal, todo mundo que era rico pra caramba, ou era empresário, ou era grande investidor. É Eu falei, verdade. quero estar junto com essa turma aí algum dia. Então, é, mas tudo que eu aprendi foi basicamente estudando da forma mais tradicional, Sim. e depois no trabalho, né? Não tinha tanto acesso à informação, a bons cursos, né? Então, hoje em dia, essa leva aqui, acho que eles deveriam aproveitar bastante, porque, É verdade. de fato, era impossível fazer isso há 10 anos atrás. Inclusive, até mesmo a nossa profissão, né? A nossa profissão de operador, a nossa a profissão de investidor, a gente Uhum. conversa com o pessoal mais antigo do que nós, eles falam, olha, quando eu comecei, não tinha curso, não tinha nada, cara. Eu tive que É, é. começar, tive que dar a cara a tapa, perdendo dinheiro, Perdendo dinheiro, exatamente. perdendo muito dinheiro ainda. Hoje não, hoje, pô, temos aí conteúdo no YouTube. Quero se tornar sei lá, um investidor, quero investir a longo prazo. Meu, se você for no YouTube hoje, você acha bons materiais de pessoas explicando, né? De pessoas explicando como você faz o valuation de uma empresa, né? Como que você vai analisar essa empresa se ela é boa para você investir ou não, ou qual ação, ou qual ativo você vai comprar. Eu quero ser um trader. Pô, beleza, tem aí vasto material, Sim. boas pessoas ensinando, boas pessoas. Tem aí também os picareta, né? Que
toda Sempre profissão tem, mas tem, né? toda profissão Sempre tem. tem, né? Mas tem aí os bons profissionais ensinando aí na internet hoje, né, cara? Uhum. E assim, e algo que a gente tem percebido muito, Victor, é que a população hoje brasileira tem assim atentado muito a investir. Pô, cara, Exatamente. se você pegar, se você trabalha com impostos, certeza que deve fazer impostos de muitos investidores, se você pegar alguns anos atrás e agora, o percentual de investidor na bolsa, Mudou meu, completamente, é. disparou, cara. Disparou. Então, assim, a gente está caminhando, né, para um país, que esse país se torne um país investidor, né? Que o brasileiro pense mais aí no seu dinheiro mais conscientemente, poupe seu dinheiro, faça o seu dinheiro, além de poupar o dinheiro, mas faça o seu dinheiro duplicar, né? Render aí. Pô, se o cara querer investir, o investimento mais básico que tem hoje é o quê? A Selic. Pô, Sim. se o cara tirar na poupança, que muitos têm dinheiro na poupança ainda hoje em dia. Eu costumo falar assim, pô, você tem dinheiro na Nem todo poupança, mundo tem. é porque você não gosta de ganhar dinheiro. Não é possível, né, cara? Porque... Mas uma coisa interessante da gente falar, que eu acho que pouca gente tem essa visão, mas que, pegando esse gancho aí do que a gente está falando, acho que tem dois fatores aqui muito importantes, né? Primeiro é que muita gente começou a realmente investir na bolsa, por exemplo, por dois motivos. Um deles foi para ganhar dinheiro mesmo, porque a Selic caiu bastante. Outro foi realmente por mudança cultural, né? Então, conteúdo, enfim, todo mundo que faz trabalho aí na internet, eu acho que tem aí a sua parcela de contribuição, Verdade. que é muito interessante, porque a gente está realmente formando toda uma nova geração, né? Então, eu acho muito interessante, até no meu perfil pessoal ali, que, enfim, falo mais de investimentos e tal, vendo que, pô, hoje quem é pai ou se torna pai já está com essa consciência de investir para o filho desde cedo e não só Verdade. de investir para ele, mas de passar esse conhecimento. Então, é o tipo de trabalho, de mudança que não vai ser feito em 1, 2 anos, mas que em 2, 3 décadas eu acho que muda bastante essa questão da cultura de investimentos do nosso país. E, além disso, a principal consequência benéfica, que quase ninguém tem consciência, mas que quando a gente olha para os países subdesenvolvidos, ou países emergentes que nem nós, o que acontece? As empresas e o financiamento de forma em geral, ele depende muito dos bancos, né? Fica muito concentrado ali na mão dos bancos. E aqui no Brasil, dando um exemplo, a gente tem 4, 5 grandes bancos que são quem realmente tem grana para investir ou para emprestar para o pequeno empresário ou para as grandes empresas e tudo mais. Quando a gente vai para um país como os Estados Unidos ou como, enfim, países da Europa, onde a mentalidade de investimento, de poupança, de forma em geral, ela é muito mais desenvolvida, o que acontece? Você acaba criando alternativas de financiamento para as empresas. O que isso quer dizer? A gente pega os Estados Unidos. Não interessa, não é que não interessa, mas até uma empresa bem pequena nos Estados Unidos, ou pequena para a magnitude da bolsa, ela consegue abrir capital, ela consegue lançar suas ações. Ou seja, é viável esse empresário, essa empresa, se financiar lançando ações no mercado ou até mesmo captando dívida no mercado de capital, né? Via debentures, via bonds, tudo isso. Isso só é possível por conta do desenvolvimento do mercado financeiro e do mercado de capitais. Ou seja, como você tem menos grandes instituições poderosas controlando tudo, na prática você tem ali mais competição para emprestar ou para fazer esse investimento, e aí o custo de capital para a empresa acaba sendo muito mais baixo. O que isso quer dizer no final do dia? Que é mais barato uma empresa se financiar, ela pode
investir com mais facilidade, vai sobrar mais lucro no bolso dela no final do dia, que ela vai poder reinvestir, contratar mais gente, pagar mais dividendo, enfim. Sim. Então, você acaba criando todo um ecossistema e um ciclo virtuoso que quando a gente está só olhando muito, eu preciso investir meu dinheiro porque eu quero me aposentar daqui X anos, é uma visão muito micro. Quando a gente olha o macro, a gente pensa, pô, hoje a Bolsa está com, sei lá, 5 milhões de CPFs, né? Sim. Se a gente chegar, vamos supor, daqui 10 anos, a gente chegue na Bolsa com 20 milhões de CPFs, que seria aí 10% do Brasil, aqui em números gerais, que ainda seria uma parcela pequena da população como um todo, mas o que isso traz de musculatura, de desenvolvimento para o mercado como um todo, e isso vai provavelmente dar mais chance de novas empresas virem para a Bolsa, empresas menores, empresas conseguirem aí ter uma trajetória muito mais saudável e ter uma chance de sucesso muito maior, né? O que a gente, hoje em dia já melhorou bastante, mas o que a gente tinha até 5, 10 anos atrás eram só empresas gigantescas e que, como elas já eram muito grandes, mesmo o Brasil não indo tão bem assim, ou indo mal, para elas acabava que até era um pouco bom. Por quê? Óbvio que a economia indo mal é ruim para elas também. Mas se a economia for mais ou menos, como ela já é muito grande, ela consegue até aumentar a margem de lucro dela, mas a economia não bombando tanto, também não dá muita oportunidade para novos entrantes, né? Ou uma economia um pouco mais difícil, as competidoras mais fracas, principalmente aquelas que não têm tanta força financeira, não têm capital aberto, não é tão grande assim, acabam morrendo e acaba sobrando mais mercado para as grandes empresas. Então, eu acho que um efeito muito positivo no futuro, que ainda deve acontecer daqui, enfim, 2 décadas, por exemplo, deve ser esse fortalecimento do mercado financeiro brasileiro como um todo. E, enfim, inovações que a gente deve acontecer baseado na tecnologia do blockchain e tudo mais. Aí fica muito futurologia, mas de fato aí eu acho que o acesso hoje em dia, né, ele é bastante facilitado, então realmente era muito difícil no passado você investir em ações, por exemplo, você tinha que ter realmente bastante dinheiro, porque o custo era alto, tudo mais. Hoje em dia, a tecnologia, enfim, as novas empresas no mercado trouxe esse custo para praticamente zero. Então, faz parte aí de uma mudança que todo mundo acaba se beneficiando no final do dia. Até quem acha que não tem nada a ver com isso, só de ser cidadão brasileiro acaba contribuindo, né? É legal esse desenvolvimento que está acontecendo no país, esse despertar do brasileiro, né, meu? Essa mudança de mindset do brasileiro com empresa, investimento, melhorar de vida também o brasileiro, né, cara? Isso tem sido notório na comunidade brasileira. E, cara, você comentou também que trabalhou com educacional, né? Você também foi educador. Em que área, cara, você foi educador? Você educou na gestão financeira? Foi educador também ensinando o pessoal a investir? Como que foi essa sua trajetória no educacional? Cara, foi bem interessante. A minha especialidade sempre foi análise de empresas, valuation e aí, enfim, investimentos em ações, tá? Mas eu também atuei, ensinei, recomendei investimentos em fundos imobiliários, ensinei algumas estratégias ali com opções, ensinei também a investir fora do Brasil. Então, basicamente tudo aí que acaba sendo necessário para que o investidor tenha, de fato, uma carteira equilibrada, uma carteira que dê a tranquilidade para ele necessária para ele aproveitar as boas oportunidades do mercado, entendendo como que funciona tudo isso, né? Então, algo que eu sempre gostei e gosto bastante de ensinar
e de discutir é a questão dos eventos macroeconômicos, e Legal. isso acaba se impondo, quer queira, quer não, né? Principalmente em um país como o Brasil, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo, nessa parte macro. Então, todo esse conhecimento de base, ele é muito importante para que, primeiro, né, o investidor realmente ele entenda as regras do jogo, ele não se afobe em relação ao que está acontecendo naquele momento ali, né? Porque é muito fácil a gente olhar o gráfico para trás e falar, puxa, se eu tivesse comprado aqui nesse momento, né? Só que quando você está no momento, você não sabe qual vai ser o futuro e você não se sente tão confiante assim, né? Então, essa maturidade, ela vem com o estudo e vem com o tempo de mercado também. Então, Sim. como eu passei, né, na minha trajetória do banco e tudo mais, por alguns momentos bastante críticos, né, ali, principalmente a fase da Dilma e tudo mais, que todo mundo achava que o Brasil ia acabar, quando saiu o áudio lá do Joesley, do Bessias, de tudo isso, eu tava ali com a barriga Esse no dia foi balcão, complicado, hein, cara? foi bastante complicado. Então a gente estava ali vivendo o que estava acontecendo e quando o tempo passa, você olha para trás, obviamente que você consegue fazer uma análise mais fria, né? Engenheiro de obra pronta Sim. é sempre mais fácil. Então, acho que é importante para o investidor passar por esses momentos. Aqui, né, que a gente pega a Bolsa Brasileira desde o meio do ano passado, né? Que, enfim, muitos ativos caíram, o índice até recuperou, enfim, está num patamar até que semelhante ao que já foi, mas a composição não é exatamente a mesma, mas a gente continua ainda com muitos bons ativos aqui no Brasil, baratos, né? Então, a gente tem visto, né, desde o primeiro turno, né, essa primeira semana após primeiro turno, que de fato o cenário está mais bem traçado. Então, hoje até, enfim, saiu notícias que vamos respeitar o teto de gastos se realmente eu for eleito. Então, ou seja, né, todo mundo precisando ir para aquele caminho do centro, nem tanto a 8, nem tanto a 80, porque é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil. Então, e aí a gente tem esses dias que Sabesp sobe quase 20%. E aí, se você for Vale. com medo de investir na Sabesp, porque você achou que a água ia acabar ou alguma coisa do tipo, você acabou perdendo a oportunidade. É verdade. Falou em. Bom, a gente, quem você comentou, está vivendo um momento importante, né, do país. A gente está numa eleição que pode decidir aí muita coisa no Uhum. nosso país. E engraçado que, como a gente precisa realmente viver vários momentos de mercado para que a gente possa adquirir experiência, né, cara? Você Sim. falou nesse dia do Joesley, pô, cara, esse dia aí foi complicado o mercado, Emoção. foi uma loucura esse dia. E logo após, agora falando das eleições, foi na domingo, né? As eleições. Na segunda-feira, cara, bom, a gente faz trader de dólar futuro aqui, né? Uhum. Na segunda-feira, cara, o dólar nos abre com um gap de baixa de mais de 1%. Uhum. Aí no final do dia a gente vai ver o dólar cai 4%, cara. 4. A bolsa nesse dia, se eu não me engano, foi 5% Bateu que quase 6. subiu. Quase 6, cara, algo absurdo, cara. Isso é É. um absurdo, né, meu? Quem tava comprado ali deu pulo. Deu pulo. E É a por isso que gente. às vezes a coisa mais importante a se fazer é não fazer nada, entendeu? Que não à toa lá o Charlie Munger diz, né, que a parte mais importante não é quando você compra ou quando você vende, é o que você faz no Isso. meio do caminho, que é esperar, né? E por isso que a análise, de fato, ela acaba sendo tão importante, né? Óbvio que, enfim, cada investidor tem uma estratégia, tem ali Sim, uma sim, sim. dinâmica e tal, né? Tem um tipo de mais curto prazo, mais longo prazo e tal. Mas eu acho que assim, no final do dia, sempre vai ser a diversificação que você tem e você
se conhecer, né? Porque uma coisa é você falar, tem que pensar a longo prazo, beleza. Aí tudo cai, aí você fala, nossa, vou vender tudo, né? Ou, nossa, vou comprar tudo, né? Acho que não é nem um extremo nem outro. E isso o investidor só descobre quando é o dinheiro dele ali e está acontecendo, né? Acaba sendo algo muito emocional, né? Acaba sendo Isso é algo muito verdade. emocional. Então, já cansei de ver investidores de cliente meu de consultoria, enfim. Não, eu sou arriscado, eu gosto de arriscar. E aí o cara ganha caminhão de dinheiro, não gasta com quase nada, tem ali uma propensão, né, uma capacidade de assumir um risco absurdo, aí a bolsa cai, ou alguns ativos caem, por exemplo, Magalu, caiu 90%, né? Ah, poxa, não era tão arriscado assim. Eu falei, cara, então, né, tá na chuva para se molhar, É né? isso aí. E não Meu adianta chorar gestor. pelo leite derramado. Por isso que todo mundo tem que, enfim, entender onde aperta o calo, mas sempre tentar manter ali a diversificação. E aí, é óbvio, né? Montando uma carteira que faça sentido, com ativos no exterior, com ativos bons aqui no Brasil, Sim. com, enfim, renda fixa que tem que ter também, né? Sempre você tem que pensar, tá, quando o olho do furacão aparecer, o que vai me dar segurança para que eu não tome atitudes precipitadas, né? Então, É. isso é bastante importante. Só que tem investidor que, se ele perde R$ 1.000, ele fica com o coração na boca. Tem investidor que perde 1 milhão e tá tranquilo, vambora. Então, assim, não tem certo ou errado, né? Sim, sim. E vem com a experiência e acho que sempre tem muita responsabilidade, né? Porque também, principalmente a gente que trabalha com internet e tudo mais, às vezes o investidor só quer investir, não está muito preocupado com o que pode acontecer depois, Sim. assiste um vídeo ou outro, nem termina de ver, nem vê a explicação, vai lá, aperta o botão, porque é muito fácil, né? Se você apertar um botão, você investiu. Não entende nem como a empresa ganha ou perde dinheiro no final do dia. E aí acontece o que acontece, e aí ele, enfim, fica nervoso, né? É verdade. Então tem que ter essa autorresponsabilidade, porque ninguém obriga ninguém a Ninguém a fazer investir onde nada, não né? quer, né? Então Isso. isso é importante. É. Responsabilidade do mercado é algo realmente muito importante. Você falou aí, bom, quando você faz com o seu dinheiro, né? Você está investindo o seu dinheiro, você sente na pele. Eu fui operador de um fundo em São Paulo, né? A gente trabalhava o capital do fundo, né, cara? Aham, E é diferente, cara. Pô, a gente operava grande no mercado futuro. Lógico que a gente operava redeado, né, cara? A gente sempre aham, tinha outra ponta, fazendo ali a nossa proteção. Ah, pô, o cara tá perdendo. Não tá perdendo. Tá perdendo aqui, mas tá aham. várias pontas. Bom, você sabe como funciona. Várias pontas aí estão tirando aí a nossa perda. E agora, quando você passa a trabalhar e a investir com o seu dinheiro, a É diferente. responsabilidade, cara, pô, tô com o meu dinheiro, não tem ninguém me redeando, sabe? Não Aham. tem ninguém ali por trás, ou, cara, não, peraí, você tá perdendo aqui, mas você tá ganhando ali. Então, a importância de você diversificar o seu investimento, realmente, cara, se o investidor não souber fazer isso muito bem, aí ele vai investir mal, que nem você falou, o cara vai perder R$ 1.000, vai ficar com o coração na boca, vai falar assim, putz, não é para mim, isso aqui não é para mim. Na verdade, não. Na verdade, pode ser para o cara, só que ele só não soube investir, não Tem que buscou uma calibrar, base, né? não buscou conhecimento, né, cara? Não fez uma análise profunda, nem sabe às vezes fazer uma análise. Aí o cara entra sem saber o que fazer, como você mesmo falou. É muito fácil, né, Victor? É uma É profissão fácil. assim. A gente costuma falar assim para os nossos alunos nesse Trader período de croissant. Oi? O trader croissant. Olha só, já vou pagar meu cafezinho aqui. Bom, eu não ia falar, mas já que você falou. Ah, tudo bem que é um anúncio, né? Mas, enfim, Mas é um não anúncio, mas pode não achar interessa, que isso é cara. normal também, né? É Da um mesma anúncio, mas não forma que interessa. você não toma o Red Bull achando que você vai criar asas, tem que rolar um filtro ali, né? É, porque, né, existe a realidade e o que a gente vê nos anúncios por aí. Mas uma coisa que é muito importante, que o pessoal se esquece,
é que não só o mercado pode cair, mas, e também pode subir, mas às vezes a vida acontece, né? Então, às vezes, sei lá, o mercado tem um momento ruim, você está tomando mais risco do que você deveria estar tomando, e às vezes acontece uma emergência, ou, sei lá, você tem um filho, ou, enfim, acaba perdendo um emprego, não sei, alguma coisa acontece. Então, acho que todo mundo tem que pensar desta forma também, né? Sim, Porque verdade. acho que facilita ali. E o mais importante é se manter vivo no mercado, né? É você ser um investidor pela vida inteira. Acho que ninguém entra na bolsa falando, vou investir esse ano aqui, o ano que vem, e depois eu paro, né? É verdade. Então, acho que a ideia é, enfim, você ir galgando ali um passo de cada vez, mas multiplicando ali o seu capital de acordo com a sua estratégia, com o seu momento, né? É, Eu já tive momentos que eu fui um investidor mais ativo, porque eu tinha mais tempo disponível para fazer isso e estava mais inteirado. E hoje em dia eu vivo um momento onde eu não sou tão ativo assim, gosto de todos os investimentos que eu tenho, mas exato. eu sei que algumas posições ali que demandam um pouco mais de atenção, acabei reduzindo o risco, tal, porque, enfim, não teria aí como acompanhar e tal. E eu Sim, também gosto de fazer meus próprios investimentos, né? Então, legal. também não quis delegar para um fundo, ou enfim, para qualquer outra coisa. Ah, Então, legal. acho que... Você tem, né, você tem base, tem conhecimento, investimentos, tem a necessidade, né, também, né, de É, você pegar para um fundo e às vezes o fundo vai entregar menos do que você na sua estratégia, com o conhecimento que sim. você tem, pode fazer o seu dinheiro render, né? Porque os fundos hoje em dia, eles não entregam muita coisa aí. Se você mesmo estudar por você, você acaba fazendo uma porcentagem muito maior do seu próprio conhecimento. A gente sabe Eu disso. acho que uma coisa importante da gente falar aqui, cara, é que não é uma coisa que eu, particularmente, pessoalmente faço, tá? Mas que eu Uhum. acho que funciona para a maior parte das pessoas é fazer o gerenciamento de risco, tanto quando o ativo está subindo, tanto quando ele está caindo. O que eu quero Sim, dizer com isso? Subiu, sei lá, 20%, vende 20% da sua participação. Ainda que você ache que ele vai continuar subindo, mas põe um pouco desse lucro no bolso. Da sim, mesma forma, está caindo, vende uma parte ali, dá uma minimizada nesse risco, porque a gente fica olhando o gráfico passado, e aí dependendo do horizonte, você vê os candles com, né, você vê as velas ali com um intervalo de tempo que você não enxerga no dia a dia ali, né? sim. Então, por exemplo, eu já tive a ação que eu investi no ano passado, ano retrasado, que ela subiu 300%. Só que depois caiu na minha cara também, entendeu? Então, eu sempre, quando, enfim, tocava mais meus grupos de investimento e tal, sempre eu gostava de relembrar as pessoas disso. Ó, tá Sim. caindo, vende um pouco, tá subindo, vende um pouco. Por quê? Ou o cara, ele tem dois grandes erros aqui, tá? Um é não vender nada e achar que vai subir infinito, não vai, né? Ainda que tenha ali mais valor para destravar, mas às vezes ele não chega, né? Sim. E quando cai, também às vezes o cara acaba, ele tá tão confiante que aí ele vai lá e aumenta, e aumenta, e aumenta. Ah, tá caindo, eu vou comprar mais. E sem fazer o gerenciamento, né? Sim. E o gerenciamento é importante porque enfim, eu gosto de ter teses de investimentos que elas não são, não andam juntos, né? Certo. Então, enfim, uma empresa de saúde, uma outra empresa de, sei lá, gestão de resíduo, uma empresa que faz, sei lá, carro. Então, coisas bem descorrelacionadas para, de fato, você ter uma diversificação ali que faz sentido, né? Sim. Então, acho que isso é bastante importante. Nem todo mundo tem essa consciência. Geralmente, o cara fala, vou investir em elétrica. Aí ele compra 5 elétricas. Aí ele fala, nossa, estou diversificado em 5. Na verdade, não está, né? Porque é um setor só. Se Um setor alguém der uma só. canetada ali e reduzir a tarifa na marra, todas Já caem era. juntas. Então, muito Verdade. cuidado com isso, né?
Uma coisa que você tocou no assunto o risco, cara, o gerenciamento de risco. É algo que a gente preza muito, principalmente para os nossos alunos. O que te mantém vivo no mercado é risco, cara. Exatamente. Você gerenciar o seu risco. Se você não gerenciar bem o seu risco, infelizmente, não vai sobreviver muito no mercado, né? A gente, falando aqui do nosso perfil, a gente pega pessoas que vêm aprender com a gente, pessoas que se interessam no nosso conteúdo. A pessoa fala, cara, mas eu tenho 80% de acerto, cara, nas operações, mas não saio no lucro. Aí eu vou analisar o risco do cara, meu. Opa, ele caiu. Bom, pessoal, acho que deu uma queda aqui. Vamos... Deixa eu só... chamar ele aqui novamente. Vou chamar ele aqui já. Ah, ele voltou aqui. Foi mal, eu fui ler um comentário aqui, acabei... Imagina, tranquilo. Eu me passei pro lado, desculpa. Eu pego o risco do cara, Vitor, o gerenciamento de risco do cara, pô, não tem gerenciamento de risco nenhum, cara. O cara, pô, entra, sai onde quer, que nem você falou, cai, compra mais, sobe, não realiza. Então, quando a maré baixa, a gente vê quem tá nadando pelado, né? Essa foi boa, verdade. É isso aí. Complicado. Mas tudo se aprende quando a água bate no bumbum, né? Aí você aprende. Contínua, cara, mas acho que isso que é legal. Porque, enfim, o pessoal realmente está aprendendo, tá, enfim, passando os familiares, tá? De fato, eu acho que o importante é isso, é querer, entender que as coisas às vezes levam tempo, mas assim como, né, para aprender ali todas as regras do imposto, você tem que dar uma estudadinha e tal. Uma vez que você aprende, também você não esquece mais. Então, eu acho muito legal tudo isso está acontecendo. É verdade. Bom, cara, 9h04, a gente teve uma conversa bacana, uma conversa legal. Cara, foi um prazer enorme conhecer você, tá? Eu que agradeço aí o convite, gostei bastante. Então, tá convidado aí para vir aqui no nosso estúdio, gravar um podcast com a gente. Mostrar o estúdio aqui, ó, ver se vocês conseguem ver. Tava gravando uns vídeos aqui no TikTok. Legal. Aqui tem nosso escritório. Legal. Temos aqui alguns microfones, então fica aí o convite. Depois a gente combina aí, me chama lá no direct. A gente marca de vocês virem aqui. Vamos sim, cara. Também o convite está aberto para você aqui, tá? A gente fica aqui no litoral de São Paulo. Eu sempre falo para os convidados, cara, venha final de semana, né? Qual cidade vocês estão aí? Aqui, estado de São Paulo. A gente está no litoral do estado de São Paulo. Mas qual cidade do litoral? A Praia Grande, perto do Guarujá aqui. Né? Legal. Então a gente está localizado aqui num prédio office aqui, é uma estrutura interessante. Está convidado aqui também, passar o final de semana aqui com a gente. Vem numa sexta, já pega o final de semana. Né? Uma sexta de sol, um final de semana de sol. Cara, foi um prazer enorme. Pessoal, todos que estão assistindo, eu agradeço a participação. Salva a live aí depois e marca a gente lá. Opa, a gente vai salvar a live. Se quiser postar também como colaborador, não sei se dá, mas se der, pode colocar aí, a gente publica. Beleza, também. Pode deixar. Pessoal, qualquer dúvida de imposto, sobre investimento, qualquer outra coisa, está aí a Venotax. A empresa está aí para facilitar a nossa vida com os impostos. Mostrar que o leão não morde, se você souber o que está fazendo. Né? E, cara, obrigado mesmo. Obrigadão, até a próxima. Um abraço, foi um prazer. Abraço, Vitor. Tchau, tchau. Tchau.